Meus prezados telespectadores e minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Filho de pioneiros do norte do estado, ele é graduado em Economia e Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina. Foi vereador e prefeito de Cambé e secretário da Fazenda do Paraná nos governos de Álvaro Dias e Beto Richa. Por sua destacada atuação ao longo de 7 mandatos na Câmara Federal, ele é recordista entre os eleitos como cabeças do Congresso. Autor das leis que criaram os sistemas do Simples e dos microempreendedores individuais, ele tem liderado há mais de 30 anos, com um fervor quase religioso, as discussões em favor da reforma tributária, que agora está em processo de regulamentação no Parlamento. Cumprindo seu 8º mandato como um dos representantes do Paraná no Congresso Nacional, tenho a grata satisfação de receber no Jogo Aberto o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Boa noite, amigo Rauli, bem-vindo à TV Tarobá, não nos estúdios, mas por vídeo chamado diretamente de Londrina, e obrigado por aceitar o meu convite. Boa noite, Caio, boa noite, Oeste, Cascavel, toda a região e todo o Paraná. Uma alegria muito grande, esse simpático convite. Estamos praticamente todos os dias, ligados aí no WhatsApp. Sim. Que acabou do bem, que tem uma comunicação de pessoas tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximas. Exatamente. É uma satisfação grande poder conversar com vocês nessa noite de hoje. Rauli, essa reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, que agora está sendo regulamentada, saiu da maneira como você sonhava e propunha durante mais de 30 anos, quase como uma voz solitária defendê-la no parlamento. Exatamente. Como são muitos mandatos defendendo, eu desde 1991, minha primeira PEC, a 48, PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Ela exige um número de assinatura de 1/3 para dar início à tramitação, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, depois é criada uma comissão especial e aí essa PEC tramita, vai para a Câmara, plenário, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Então, essa PEC ela foi ao longo dos anos sendo reapresentada. Nos últimos 5 anos, nós tivemos na Câmara 6 anos praticamente, 16 para cá, a PEC 293, que eu relatei na Câmara, e acabou sendo aprovada na comissão, mas quando eu não me reelegi em 2018, ela ficou sobrestada. Uhum. O presidente da Câmara sentou nela, lá o do Rio de Janeiro, lá, o Maia. Sim. Aí eles começaram a tramitar a 45, e eu peguei debaixo do braço a minha 293 e levei lá para o Álvaro do Senado. E como eu estava sem mandato, e dei entrada no Senado através do Álvaro Dias, que era senador, e lá Sim. tramitou por 4 anos e pouco. Aí, quando eu voltei para a Câmara agora, o ano passado, em 23, voltei, já estava reacendendo o debate novamente, porque ele começava e parava. E aprovamos a PEC 45 a 110, misturamos com a 293 minha, até ela acabou ajudando. Sim. Então, um primeiro detalhe, ela é 100% do Congresso, não precisou de nenhuma sanção do presidente da República, ela é promulgada próprio dentro do Congresso. Então, o governo, claro que ele apoiou, o governo federal, através do ministro da Fazenda e o secretário especial, Bernardo Api. Mas a maioria dos governadores, inclusive o nosso, o Ratinho, apoiou, a maioria dos prefeitos do Brasil apoiaram também, e a maioria dos empresários, a maioria dos trabalhadores, através das centrais sindicais, das entidades de auditores, e a maioria dos partidos. Então, tivemos quase 400 votos favoráveis. Então, ele primeiro, reparando, é um projeto suprapartidário, nacional, desenvolvimentista, para consertar a economia de mercado. Rauli, é um projeto de Estado. Na verdade, eu me enganei no início quando eu falei que ela foi sancionada. De fato, é uma PEC, não precisa passar pelo Poder Executivo. É promulgado pelo Congresso mesmo. Agora, Rauli, a ideia central da reforma tributária, desta nossa, sempre foi, a simplificação do estapafúrdio sistema de arrecadação de impostos do Brasil, chamado até de manicômio tributário, com a promessa de não haver aumento da carga tributária. Mas o que temos mais ouvido agora é o governo querendo aumentar impostos e inventar novas taxas, aproveitando agora
essa questão da regulamentação. E há um receio generalizado, e você sente isso também certamente, nos mais diversos segmentos produtivos, de que no frigir dos ovos os tributos vão subir. Existe esse perigo? Nenhum, nenhum. É, vamos falar bem claramente. O que tem de errado na economia brasileira nesses últimos 40 anos? O sistema tributário é o pior do mundo. Sim. Isso é medido pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano, pelo Fundo Monetário. Todas as instituições já avaliaram o sistema tributário brasileiro como o pior sistema do mundo. Tem até um relatório em 190 países do Banco Mundial. O Brasil ocupa o 187º quarto pior, 184 pior sistema do mundo. Então, só tem 6 países que têm pior do que o nosso. E isso derrubou a nota do Brasil de ambiente de negócio. O Brasil é o 125 lugar, em 190. Olha, se nós somos a 8ª economia do mundo, o quinto maior território mais rico do mundo e a 7ª maior população do mundo, nós temos que estar entre os 8, né? Sim. Não em 125, pela lógica, em 184. Né? Bom, aí estudando ao longo dos anos, debatendo centenas, milhares de debates, né? Eu sou talvez hoje o parlamentar mais longevo da história do Paraná, lá no Congresso Nacional. Então, o que nós apuramos? Que o atual sistema ele começou a apresentar disfunções perigosas, terríveis. Por exemplo, arrecada anualmente 33% do PIB e deixa de arrecadar 10%. 10%. Então, o que são esses 10% do PIB? Incentivos fiscais, né? Inadimplência e custo burocrático. Só aí já dá 10%. Os incentivos fiscais no Brasil hoje são 7% do PIB, a inadimplência 3% do PIB e a burocracia mais 1%, dá 11% na verdade. O sistema tributário, Caio, ele é dividido em 3 fontes de arrecadação. Patrimônio das pessoas e empresas, que é o IPTU, o IPVA, o ITR, o TCMD e o ITBI, que é o Imposto Municipal e Estadual, bem pequenininho no Brasil. Ele não dá 5% da arrecadação 100%. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é 10%, a arrecadação dos impostos patrimoniais. Você sabe que o IPTU é um pé no saco, né? Todo mundo abomina os impostos, né? Segunda base é das rendas e proventos de qualquer natureza, que é o imposto de renda da pessoa física, jurídica, toda aquela que tributa, né, os salários, dividendos. O Brasil não tributa dividendos, royalties, aluguéis, juros, etc. Essa base no Brasil dá 21% da arrecadação. Nos Estados Unidos, 50%, mais do que o dobro. E a terceira e última base é do consumo das famílias e das pessoas. O que é que a gente chama de base de consumo? Porque são as pessoas e famílias que pagam na hora de comprar no supermercado, nas lojas, na farmácia, na área médica, saúde, seguros, tudo que você tem na vida, né, do dia a dia do cidadão, né, do primeiro dia ao último dia do ano. Essa base do consumo, no Brasil, 75% da arrecadação vem dela e da folha. Nos Estados Unidos, 40%. Então, você pode dizer que, pela tributação mais na renda e no patrimônio, 60% nos Estados Unidos e 25% no Brasil, o sistema americano é mais justo, mais socialista, mais social do que no Brasil. E quando você tributa mais o consumo, tributa mais as famílias de classe média baixa e os mais pobres. Então, a carga tributária, eu gasto 6 meses para pagar imposto. Você não. Quem gasta são as famílias pobres, que gastam até mais. Entendeu? Tem estudos disso, vários estudos que eu uso nas minhas palestras. Mas voltando ao eixo que você pergunta, a reforma que iniciamos é do consumo. Sim. Quais são os tributos de consumo que vão ser eliminados? O ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI e o PIS/COFINS federal. Esses 5 impostos representam 40% da arrecadação nacional e eles são 5 impostos de consumo. Ou seja, eles são da mesma família de impostos no mundo inteiro. Analisamos todo o sistema do mundo e vimos que o melhor sistema é o recomendado pela OCDE, usado em 174 países do mundo. O Brasil vai ser o 175. Já testado, né? Um sistema já testado, eficiente e eficaz. E mais, vamos dar um upgrade nele aqui, que no Brasil, além de ser o modelo recomendado pela OCDE,
usado em 174 países, viu, Caio? Nós vamos pôr tecnologia nele. Ele vai ser uma espécie de um Pix, só que de débito e crédito com crédito financeiro, não será mais escritural. Hoje, como é que a empresa faz a declaração do imposto de ICM, de IPI, do PIS/COFINS, do Simples? Ele tira a nota de entrada das suas compras, a nota em livro, nota de saída das suas vendas, nota em livro, e no final do mês a contabilidade faz apuração para fazer o valor do imposto a pagar no mês seguinte. No nosso modelo, vai ser essa nota fiscal eletrônica e o imposto será recolhido na hora que liquida a nota fiscal. Então, a empresa não vai mais precisar fazer a guia e o imposto vai ser por crédito financeiro, não mais escritural. Então, é uma ruptura com esse velho modelo arcaico, corrompido, né, cheio de erros e de falhas. Já tem um primeiro grande ganho aí. Acaba com a renúncia fiscal, que custa só desses 5 impostos, ele custa 3,6% do PIB. Acaba com a inadimplência, que custa 2% do PIB, e acaba com a burocracia, que custa 1% do PIB. Também ele é muito eficiente no combate à sonegação também, né, Raul? Você pegou no ponto central. E a sonegação no Brasil, que é uma das maiores do mundo também, o Brasil tem um PIB de 11 trilhões, mas você tem quase 3 trilhões de PIB paralelo, que não são declarados. É o contrabando, é a meia nota, a nota calçada. Isso vai, a cadeia alimentar, vai do alevino à baleia jumbarte, né, de sonegação. Sim. Então, isso com a nota eletrônica e o cashback entre a empresa e o cashback para a população e a nota fiscal Brasil, que vai ter prêmios, o Brasil não tem a nota, o Paraná não tem a nota Paraná, São Paulo a nota paulista, vamos ter a nota Brasil, todo dia prêmio, todo dia prêmio. 1 milhão de prêmio por dia, 2, 3, o que precisar, para que todo mundo tire nota e acaba, né, esmagando a sonegação. E o cashback, que a família pobre vai poder, com a nota fiscal dela, receber de volta uma parte do imposto das compras dela. Além daquilo que já fizemos no projeto de reduzir o imposto de comida, de remédio, tudo, né? Então, vai ter, assim, uma lista enorme de itens básicos que não serão cobrados o imposto novo. Raul, eu vou fazer uma outra pergunta agora para você responder no próximo bloco, que exatamente tem a ver também com essa questão da justiça. Já deu 12,5? Oi? Já deu 12,5? Já deu. Quase, estamos aqui nos últimos segundos. Mas é o seguinte, pegando exatamente nesse ponto que você toca, do cashback, ou seja, de ter essa justiça na arrecadação para permitir que pessoas, famílias mais carentes, possam receber uma parte desses impostos de alguns produtos, né? A pergunta é a seguinte, a ação de lobbies poderosos, a gente acompanhou pela imprensa, beneficiou alguns setores em detrimento de outros menos influentes. Eu queria a sua opinião sobre isso. Por exemplo, o setor de serviços se fala que será extremamente penalizado. Então, você vai responder essa questão após o nosso intervalo. Já retornamos. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado, em que tenho o prazer de entrevistar no Jogo Aberto, por videochamada, o nosso deputado federal Luiz Carlos Raul, um dos representantes do Paraná lá no Congresso Nacional, autor de leis importantes, por exemplo, como a do Simples e a dos microempresários individuais, mas que se destacou também nos últimos 30 anos como um dos paladinos da reforma tributária. Então é um prazer receber o Raul aqui hoje no programa. A gente cumpriu já o primeiro bloco, tentando destrinchar um pouco da reforma tributária, tentando desfazer alguns mitos, esclarecendo os telespectadores e tirando um pouco esse terrorismo que vem se abatendo em alguns setores e que vai haver muito aumento de impostos no final e que a reforma, em vez, vai simplificar os tributos, mas ao mesmo tempo vai gerar aumento de taxas. Bom, eu perguntei, Raul, deixei no ar a pergunta no primeiro bloco, essa ação de lobbies, né, muito poderosos de alguns setores da indústria, do comércio, em detrimento de outros menos influentes no Congresso, não criou uma distorção na reforma? Ela poderia, nós sempre pensamos que, diferente de outros países que têm alíquotas diferenciadas, poderiam fazer uma alíquota única nacional. Nós precisamos, para arrecadar o mesmo que arrecada hoje, de
13% do PIB, né? Mais ou menos 1 trilhão e 400 de um PIB de 11 trilhões, para arrecadar esses 5 impostos na forma do IBS e CBS, que é o IVA nacional. Que você chama agora do IVA 5.0, né? Que é o mais moderno. Eu chamo de IVA 5.0, de alta tecnologia, né? O tipo de um PIX, né? E um DREX. Sim. Aliás, vai ser usado o DREX se ele ficar bom, estão testando. Então, o que ele tributa? O consumo das famílias, das pessoas. Quem é que paga esse imposto? São as famílias, as pessoas. Não são as empresas. Deixar claro isso. Quando você vai ao supermercado hoje, na farmácia, no médico, no dentista, né, na academia, quem é que paga o imposto desse serviço ou desse bem que você compra? Você. Está dentro do preço que você adquiriu, tudo que você adquire. Então, na economia de mercado, eu atendi no começo do ano a Amazon, né? Falei, a Amazon é uma empresa que mais tem itens, né, no mundo, né? Falei, no Brasil, quantos itens vocês vendem? Que eles vendem desde uma vassoura ou um avião a jato, né? Na Amazon, né? Sim. Ele falou 1 milhão de itens. Então, eu posso imaginar que todos os itens da agricultura, do setor rural, tem agricultura, tem mineração, tem piscicultura, tem todas as áreas da indústria, todas as áreas do comércio, da prestação de serviço, profissional liberal, todas essas áreas somadas, eles produzem bens e serviços para a população, que quem consome é a população. Digamos que eles têm 1 milhão de itens, né, tributáveis. Se você tributar esse 1 milhão de itens igual, você vai ter uma alíquota única nacional para todos os itens. No final do dia, né, ou final do ano, a população vai pagar a mesma quantidade de impostos, né? É isso que a gente objetiva. Mas lá no Congresso foi feito algo que estava na Constituição, que é direito do cidadão e dever do Estado, educação, saúde, alimentação, habitação, transporte. Então, por isso que fizemos alíquotas reduzidas, porque o legislador da Câmara e do Senado não acreditou que pudesse o novo modelo de cashback, que nós preconizamos, está lá no texto, aliás, eu que trouxe esse modelo para o texto em 2017, que é uma ideia da Nota Paraná, e lá do Rio Grande do Sul, de um auditor, falou, Raul, põe na lei. Eu falei, eu pus, que é devolver o imposto para as famílias de baixa renda e vai graduando. Se você cobra imposto demais dela, você devolve pelo cartão dela, primeiro pelo Cadastro Nacional Único, né? Sim. Bom, e dessa maneira, o que nós imaginamos? Se tem 1 milhão de itens e o consumidor é que paga, o prestador de serviço, se ele é um prestador de serviço final para o consumidor, por exemplo, o médico que faz uma consulta, ele é um consumo final. Ali tem que dar uma modulada. Então, por isso, nós reduzimos esse imposto em 60%. Então, a alíquota não é 26, 27, ela vai ser uma alíquota de 10, 11. Então, alguns itens ficaram de fora, por exemplo, a academia, que hoje paga bem menos. Mas ficamos de discutir isso. Mas se é tudo que tem no supermercado, tudo que tem no shopping center, né, não importa a alíquota, que no final do mês, do ano, a tua cesta de consumo ela vai ter uma carga tributária média de 25, para arrecadar 13. Entendeu? Porque nesse telefone meu aqui, ele tem aqui a matéria-prima, a tecnologia, o engenheiro, tem o transporte internacional, tem o cara da segurança, da vigilância da empresa, tem a contabilidade, tem o advogado, ele está tudo embutido aqui. Então, o prestador de serviço, na verdade, ele se confunde, ele se entrelaça com a produção de bens. E a produção de bens se entrelaça com o serviço. Por quê? Porque a economia de mercado, Caio, e meus caros telespectadores de Cascavel, Oeste e região, existe a economia de mercado para servir o povo. Essa é a função da economia de mercado. Sim. Nós chamamos de capitalista, né, de economia liberal, mais fechada, mais aberta. Ela existe para atender a população. Com o quê? Com tudo que ela precisa. Desde um sapato, uma meia, uma vassoura, comida, roupa, saúde, educação, seguro, né, banco. Então, a economia de mercado ela está a serviço do povo. Por sua vez, o povo, as famílias, elas são empregadas desses meios de produção ou são donos, né? Então,
a gente não faz separação de atividade, eu como economista veterano, né, legitimado aí pelas leis que já fiz, que você colocou 2 vezes, até a lei de exportação, que fez do Brasil o maior exportador de commodities do mundo, é minha também. Eu Raul, sempre esteve ligado a isso. Raul, sintetizando um pouco essa questão da carga tributária, é que nessa confusão de impostos que o Brasil tem, que são impostos em cascatas e que as empresas gastam milhões e milhões de reais por ano só administrando essa arrecadação. Isso. Eu vi uma matéria, eu acho que você mesmo fez esse cálculo, acho que foi nos seus escritos que eu li, que no final, no frigir dos ovos mesmo, nós pagamos hoje impostos, sem perceber, que estão aí na faixa de 40%. E isso vai ser reduzido para 25%, 26%. Que como as notícias falam que será o maior IVA o mais alto do mundo, então fica essa questão achando que vai ficar os impostos mais caros. Mas eu acho que isso esclarece um pouco essa questão, né? Ele vai ficar alto porque ele já é alto, Caio. Claro. Né? É que ele vai aparecer agora, né? Então, se você somar os 13 da arrecadação com os 3,6 de renúncia fiscal, quando o governador dá incentivo fiscal para a indústria, quem é que paga essa cota? É o consumidor, é no preço do produto. Sim. O prefeito deu incentivo, está no preço do produto. O governo federal eu dei incentivo para o setor automotor. O automotor não tira do preço o incentivo, ele põe no caixa dele. E ele cobra da população. Isso vai ser eliminado. O modelo de hoje permite que você declare imposto e não pague. Então, tem um custo de 2% do PIB que está dentro dos preços. Com isso, eles aumentaram a alíquota. Desaparece. Esse custo burocrático, como vai ser tudo automático, crédito financeiro, não vai mais precisar fazer ato declaratório, você vai economizar mais 100 bilhões ali. Então, essas 3 grandes economias vai reduzir a carga em torno de 30% do que é pago hoje pelo consumidor. Tá. É uma conta maior que eu faço, né? Alguns estudiosos mais cautelosos falam em redução de 20%, 18%. Não, eu falo como economista experiente, na base que fui secretário fazendo 2 vezes, né? Participei de todas as leis econômicas dos últimos 30, 40 anos. Uhum. Então, vai reduzir bastante. Por quê? Nós vamos acabar com as gorduras que são pagas pelo povo. Raul, e vai esmagar a sonegação. Esse que é o ganho que você falou lá atrás, sonegação. Raul, a gente está chegando ao final do programa, passa rápido, o assunto é sempre super interessante, não se esgota aqui, nós vamos conversar daqui para frente, até porque você faz parte do grupo que também está analisando a parte do consumo, né? Porque nós estamos tratando agora de uma parte da reforma, né? Vai ter a outra, estamos tratando do consumo, e tem o outro que é sobre a renda. Vai vir da renda e da Previdência. Que virá depois, Agora, deixa eu te fazer a última pergunta aqui. Qual é a sua avaliação sobre o cronograma de implantação do sistema? Porque muita gente acha que o prazo ficou longo demais, que vai levar algumas décadas, né, até que ele esteja em pleno vigor. Isso atrapalha um pouco essa percepção do benefício da reforma? Atrapalha muito, muito, né? Ficou muito longo, sim. Eu briguei, mas não adiantou. Os governadores, como eles dão incentivos fiscais, e esses incentivos só acabam em 2032. Uhum. Então, eles quiseram que a parte estadual começasse a entrar em vigor em 27, junto com o governo federal, só que terminaria de entrar em vigor em 2032. Estaria completo. Eu já estou trabalhando isso no Congresso, convencendo os colegas para a gente antecipar tudo isso para entrar em vigor em 27. Esse ano que vem completa a plataforma, a ferramenta de cobrança eletrônica, sim, de 5.0, e em 27, 26, já entra em vigor, 26 e 27. Vai entrar paulatinamente, né? Vai entrar paulatinamente, né? A parte estadual, a parte federal entra de uma vez só. Uhum. Porque é uma cobrança única pela Receita Federal. E nós temos 27 fiscos e 5.540 municípios para uniformizar tudo isso, né? Raul, grande, né? O Brasil é um gigante, né? Sim. É um complexo. Sim. O Brasil é um complexo igual aos Estados Unidos, só que a nossa legislação é infinitamente pior do que a deles, né? Raul, para concluir, nós estamos vendo agora aí um grande embate, você tem mais alguns segundos aí, um grande embate entre o Congresso e o Poder Judiciário com relação às emendas parlamentares, né? Hoje, neste dia, precisamente que estamos gravando o programa, está tendo uma reunião entre Poder Executivo, Judiciário, Congresso, para tentar encontrar uma saída. Qual é a sua
opinião, mas assim, bem breve, bem resumidamente, né, porque a gente está já quase estourando o tempo, sobre essa questão. De fato, eu acho que é preciso ter mais clareza sobre essas emendas. Ao mesmo tempo, o Congresso não pode perder a prerrogativa de destinar esses recursos, né? No orçamento do governo federal de mais de 3 trilhões, um pedacinho, 40, 50 bilhões, são as emendas de deputados e senadores para a sua base. O que tem que ter, primeiro, transparência absoluta. Tem que ter o projeto. Que nós aqui embaixo fazemos as emendas convencionais, não participamos daquelas emendas PIX, que é da cúpula das duas casas. Então, nós queremos também que corte aquelas emendas PIX lá. E que tenha as emendas de parlamentar. Eu já apliquei esse ano, o ano passado, 60 milhões das minhas emendas. Eu fiz toda a distribuiçãozinha certinha pelo projeto, metade para a saúde, para as santas casas, para a saúde dos municípios, a outra metade é um ginásio de esporte, é uma quadra coberta, é uma creche, é um posto de saúde. Isso tudo pequenas, milhares de pequenas obras, que são muito bem-vindas, né, para poder ajudar os pequenos municípios, senão o dinheiro nunca chega aqui. Então, eu estou favorável à transparência, puxar a orelha daquela turma lá da cúpula da Câmara e do Senado. Luiz Carlos Rauli, deputado federal, com uma grande história na política paranaense, prestando excelente serviço lá no Congresso Nacional, com seriedade, competência. Obrigado pela entrevista. Que seja a primeira de muitas, né, em que vou convocá-lo para a gente ir conversando na medida que avança agora a regulamentação da reforma e também sobre outros temas que a gente vai explorar, inúmeros, né, que a gente está vendo agora, que estão, por exemplo, demarcação de terras indígenas, vamos falar oportunamente, e outros assuntos, né, de interesse nacional. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Que Deus abençoe. Obrigado aos telespectadores. Um grande abraço e as bênçãos de Deus a todo o oeste e a grande Cascavel e região. Obrigado. Aos telespectadores também nosso muito obrigado. Um bom domingo e até o próximo sábado.